Hoje eu queria conversar com você um pouco sobre integral. Esse não vai ser o vídeo introdutório sobre integral não, tá? Outro dia eu faço um para te ensinar direitinho, mas eu queria comentar, como eu já disse em outro vídeo, que todo aluno tem um primo que estuda engenharia e já falou que o cálculo é a coisa mais difícil do mundo. Eu já tentei te convencer de que derivada não é tão difícil assim. Mas o seu primo também certamente já te falou isso. Derivada não é difícil. O que é difícil mesmo é a integral. Eu não vou discordar dele não, tá? A integral é muito mais difícil do que derivada mesmo. Inclusive, é tão diferente que muitos professores têm o hábito de dizer, e os alunos reproduzem, que derivar é um algoritmo, mas integrar é uma arte. Até eu falo isso de vez em quando, mas eu queria hoje questionar um pouco isso. Será que é verdade essa frase? Será que integrar é uma arte mesmo? Até que ponto será que isso é verdade? E quais são as consequências disso para o nosso aprendizado de cálculo? Bom, gente, em primeiro lugar, vamos tirar uma coisa do caminho. Não é uma arte, é um algoritmo. Se não fosse um algoritmo, o Photomath não fazia. Estou colocando aqui na tela a resposta dele para você, se quiser dar uma pausa, seguir o passo a passo. Vamos fazer outra um pouquinho mais difícil. Então tá aí, gente. Resolver integral, tanto quanto derivada, é um algoritmo. Se a função for desse jeito, faça isso. Se for daquele outro jeito, faça tal outra coisa, tá? Existem várias técnicas de integração. O Photomath foi programado para saber todas elas e saber quando aplicá-las. É um algoritmo. Agora, é muito diferente, tá? A diferença entre os dois algoritmos é gritante. O algoritmo de derivada é realmente só aplicar. Quando você vê um produto, você usa a regra do produto. Quando você vê uma função composta, você usa a regra da cadeia. E é basicamente só isso. Agora, o algoritmo da integração ele é muito diferente. Você tem várias escolhas pelo caminho. Muitas vezes não é claro o que é para fazer primeiro. E muitas vezes nem tem isso mesmo de o que é para fazer. Muitas vezes você pode realizar a mesma integral com duas técnicas diferentes e ambas vão estar certas, você vai encontrar a mesma resposta. É por isso que leva as pessoas a dizer que é uma arte, né? Porque você tem essa sensação forte de que você está escolhendo alguma coisa, você não está seguindo um algoritmo, e você está escolhendo mesmo, porque existem várias possibilidades corretas. Não é porque não seja um algoritmo. Por exemplo, aqui nessa primeira função que a gente usou como exemplo, se fosse para derivar essa função, não teria a menor dúvida. Apesar de eu ter uma função composta e, ao mesmo tempo, eu ter um produto, a regra é clara, né? Você vai usar a regra do produto e, na hora de derivar esse lado aqui, você vai usar a regra da cadeia para derivar esse pedaço. Já para fazer a integral, não é tão óbvio assim. Você tem uma função composta, o que muitas vezes leva você a querer fazer uma substituição, e você também tem um produto, o que muitas vezes leva você a querer integrar por partes. Então, qual é a resposta certa? Bom, nesse caso a gente já viu que o Photomath optou pela substituição, como eu pessoalmente também teria optado, mas em outros casos não é tão simples assim. Ó. Vamos ver o que ele faz com essa daqui. A resposta dele está aqui na tela, dá uma pausa se você quiser seguir. E agora eu vou te mostrar uma outra solução totalmente diferente para essa mesma integral. Aquela solução que ele fez é muito legal, tá? O truque de lembrar que qualquer coisa é ela vezes 1 e usar a integral por partes é útil em várias situações onde você quer integrar uma função e ela pode ser meio esquisita, mas você sabe a derivada dela, né? Que totalmente é o caso do arcosseno. O arcosseno tem uma derivada esquisita, mas que a gente sabe de cor. Então, já sabendo a derivada, agora eu quero saber a integral dela, eu boto aquele 1 lá, enfim, é o que o Photomath fez. Eu não vou fazer isso, não. Vou fazer uma coisa bem diferente. Eu vou fazer a substituição x é igual a seno de t. O que eu estou pensando aqui é que vai ficar o seno de t dentro do arcosseno e eles vão cancelar. Então, ficou assim, dx dt é cosseno, aqui ficou o arcosseno do x, né, que é o seno de t, e o dx que estava aqui virou cosseno de t dt por causa dessa parte aqui. dt passa para cá. Meio feio dizer que o arcosseno e o seno estão se cancelando, né? Mas o fato é que arcosseno de seno de t é t. Então, a gente chega nessa integral aqui, que essa sim é bem obviamente para fazer por partes. Então, eu vou escolher derivar o t, que dá 1,
e integrar o cosseno de t, que dá seno de t, colocando na fórmula da integração por partes, fica daquele jeito ali. Agora só falta resolver essa integral aqui, que é bem facilzinha. E agora desfazer a substituição que foi feita. Seno de t é o x. Mas então, nesse caso, o t é arcosseno de x. E aqui eu poderia ter escrito cosseno de arcosseno de x, mas isso é muito feio. Então, em vez disso, eu vou fazer outra coisa. Você sabe que o x é igual a seno de t, porque foi a substituição que você usou, e você quer descobrir quanto é nessas condições cosseno de t para poder colocar ali na resposta. Então, quando eu tenho uma situação desse tipo, o que eu faço é desenhar um triângulo retângulo, colocar o meu ângulo em algum lugar, por exemplo, ali está o t. Agora eu vou ver o que eu sei sobre esse t. O seno do t é x, e seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu fizer assim, funciona. Ah, funcionaria se eu botasse 2x aqui e 2 ali também? Claro que funcionaria, mas não ia fazer a menor diferença no final, tá? Então, qualquer coisa que você coloque aqui que funcione, vai dar certo. Só que você agora precisa preencher o terceiro lado do triângulo. E para isso você vai usar Pitágoras, porque ele é um triângulo retângulo. Ficou assim, e agora você lembra que o que você estava procurando era o cosseno de t. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então ficou assim, e você substitui lá na resposta da sua integral. Encontramos, portanto, a mesma resposta que o Photomath encontrou do outro jeito, como não poderia deixar de ser, né, pessoal? Porque é a mesma integral. A questão é a seguinte, gente. Se existe um algoritmo para realizar a integração, por mais que seja um algoritmo que te permite possibilidades, faça isso ou faça aquilo outro, então por que a gente continua reproduzindo essa ideia de que derivar é algoritmo e integrar é uma arte? Bom, é claro que eu não posso falar por todo mundo, mas eu posso falar por mim. Eu, como professora, jamais ensinaria um aluno o algoritmo para integração. Simplesmente porque o aluno não é uma máquina que eu estou programando. Isso é o meu celular para a pessoa que desenvolveu o Photomath, né? O meu aluno não é isso. Eu, como professora, não me sinto diante do meu aluno como um programador se sente diante de uma máquina. Eu não quero ensinar um monte de algoritmos para ele reproduzir. Eu ensino alguns algoritmos que são essenciais, que não tem como evitar, como, por exemplo, o algoritmo da derivada, mas o aluno que estuda matemática, ele já passa por muito disso, de aprender algoritmos. Ele não está precisando, quando ele chega na integração, ele não está precisando de mais um exemplo de como eu sei seguir um algoritmo. O processo de aprendizagem da integral, ele te abre uma oportunidade muito mais rara dentro da matemática. Seguir algoritmo, você já passou por isso, até mesmo na derivada, você acabou de aprender um algoritmo, você já fez muito isso como aluno, né? O processo de aprendizagem da integral te dá uma oportunidade de olhar para um negócio que não é obviamente um algoritmo. Ele até é, como eu já acabei de falar para você, mas ele não é obviamente. Ele parece uma coisa que não é algorítmica. Ele parece essa coisa que muita gente chama de artística, né? Mas a palavra artístico é um termo que leva muita gente a achar que se trata de um talento inato, né? Que não pode ser desenvolvido, ou você tem ou você não tem. E eu acho que é muito pelo contrário. O grande motivo pelo qual aprender integral é um momento tão bom na vida do aluno é que, por não ser óbvio o algoritmo, é uma oportunidade quase que única de desenvolver a sua intuição matemática. Quando eu olho para um negócio desse aqui e eu falo que eu vou escolher fazer a substituição de u igual a x ao cubo, em vez de tentar fazer uma integral por partes aqui, eu poderia estar dizendo que é porque esse é o passo do algoritmo, a substituição deve ser tentada primeiro. Mas não era assim que eu me sentia enquanto aluna. Eu sentia que eu estava olhando para isso aqui e meio que vendo a cor de uma substituição, ou sentindo o cheiro de uma substituição, um negócio intuitivo. Ah, me parece que esse aqui vai ser melhor por substituição. A palavra arte remete a talento, mas a palavra intuição é meio problemática também. Muitas pessoas sentem que a intuição é como algo místico, que vem de fora de você. Mas eu acredito muito mais que a intuição é tão somente uma memória inconsciente. Tá? Você desenvolve intuição. Você desenvolve intuição
vendo coisas parecidas com aquilo muitas e muitas vezes. Então, é claro que é clichê uma professora de matemática sentar aqui e te dizer que você tem que praticar muito, que você tem que resolver muitas integrais e que você tem que fazer muitas listas de exercício. É clichê, mas é verdade, porque quanto mais você fizer isso, mais memória de como integrais funcionam você vai ter e você está desenvolvendo a sua intuição. Então, se você é um aluno que está começando, o que eu mais quero que você acredite aqui é o seguinte: não é importante, nesse momento, você olhar para essa integral e sacar que a substituição é melhor do que a integração por partes para esse exemplo. O que é importante é você não ter medo de tentar os caminhos que você conhece. Porque no momento que você faz a escolha, entre aspas, errada aqui, no momento que você decide tentar por partes essa integração, e você vai escrever várias linhas no seu caderno e não vai chegar a lugar nenhum, o negócio só vai ficar cada vez mais complicado, tenta aí. É nesse momento que você perde um tempão seguindo um caminho que não está levando a nada. Esse é o momento importante do seu aprendizado. É nesse momento que você está desenvolvendo a intuição de por que num caso desses você não faz integração por partes. Você faz substituição. Mas não é importante você saber descrever em palavras no futuro como é que você sabe disso. Você vai passar por esse processo longo de tentar uma técnica que não está funcionando, depois você vai esquecer que você passou por isso. A memória explícita do processo de aprendizagem vai desaparecer, mas a intuição permanece. Então, se você fizer muito isso, no futuro, quando você olhar para um troço desses, você vai saber, você vai só saber que é para fazer uma substituição ali, por intuição. E isso é que eu acho que é importante desenvolver nos alunos. Ensinar derivada não abre essa oportunidade, porque derivada é muito concreto, viu isso, faz aquilo. A própria integração por partes, eu acho que é o melhor exemplo disso, porque se você é aluno, está estudando recentemente, talvez o teu professor tenha te passado um mnemônico, né, uma palavrinha bonitinha, onde cada letra significa uma coisa, e que é na ordem das letras daquela palavra que você deve escolher qual função você vai derivar e qual função você vai integrar na sua integração por partes. Eu sei que isso existe, tá? Eu estou ciente, mas não espere de mim nunca contar isso para você. Eu nunca vou contar isso para nenhum aluno. E se um aluno vem me perguntar sobre isso, mas não era para seguir aquela palavra, eu finjo que nem sei do que ele está falando, tá? Porque eu acho que esse tipo de coisa destrói a oportunidade do processo de aprendizado. Integração por partes é para parecer esquisito, é para parecer que você tenta qualquer coisa e às vezes funciona, às vezes não funciona. É para você tentar muitas e muitas vezes, tentar várias vezes a mesma integral com opções diferentes, sim. Muitas delas não vão dar certo, mas em algum momento você vai, até por sorte ou por falta de opção, né, escolher a coisa correta, a função para derivar e a função para integrar, e vai dar certo. E aí, depois disso, você pega uma outra integral para fazer por partes e você passa pelo mesmo processo demorado de novo. Você vai fazer isso muitas vezes. Vai chegar uma hora que você não vai sacar necessariamente, então a ordem é essa, primeiro esse, depois aquele. Não, você não vai ter isso explícito na sua mente, mas você vai desenvolver a intuição de olhar para uma integral de um produto de duas coisas e só saber. Vai ser melhor derivar essa daqui e integrar essa aqui. Eu estou sentindo que vai ser melhor desse jeito. E agora eu vou fazer uma analogia meio doida aqui, mas se você fala inglês, eu não sei se você já viu isso aqui. Se você não viu, dá uma pausa e lê, porque isso é maravilhoso. A ordem dos adjetivos em inglês tem uma ordem certa e ninguém sabe dizer qual é, explicitamente, né? Não é algo que as crianças memorizem na escola, mas todo mundo sabe qual é, porque as pessoas falam desse jeito. E até em português, se você pensar no grande dragão verde, ele obviamente é um grande dragão verde. Ele não é um verde dragão grande, nem um dragão verde grande, até poderia. Mas o grande dragão verde é a forma natural de se falar. Por quê? Não sei, só é. E você concorda.
porque essas coisas são assim, a gente sabe de forma intuitiva, a gente não decora. Eu sei que em português o adjetivo vem depois e não antes, né? Não é o verde dragão. Ah, mas é o grande dragão, então não é bem assim. Tem sutilezas nessas regras que a gente não sabe descrever quais são as regras, mas que elas existem e a gente sabe quais são, a gente sabe de uma forma totalmente intuitiva. Poucos momentos no seu aprendizado de matemática vão oferecer uma oportunidade tão gritantemente boa de desenvolver a sua intuição matemática como o processo de aprender integral. Então, se o seu colega ou o seu tutor ou até mesmo o seu professor quiser enfiar na sua boca e fazer você engolir uma regra, um processo automatizado de primeiro tente isso, depois aquilo outro, esse colega, esse tutor, esse professor, eles podem até estar bem intencionados na cabeça deles de querer fazer você passar na prova, mas ele está te tratando como se você fosse um celular programável, não um ser humano que é capaz de ter intuição matemática. Aproveita o momento no qual você está. Abraça o fato de que você vai tentar as coisas e as coisas não vão dar certo. Isso está criando bagagem na sua mente para você saber mais matemática no futuro. É importante seguir essas trilhas erradas. Vamos ver um outro exemplo muito bonito aqui. Como será que o Photomath vai fazer essa integral? Gente, agora já que eu já estou fazendo um vídeo sobre integral, que é mais eu falando sobre coisas do que eu fazendo contas, deixa eu te mostrar um outro negócio muito bonito. Você pega uma integral como essa e pede para o Photomath fazer, ou então essa daqui, que é uma função incrível. Olha o que ele faz, tá as respostas dele aqui na tela. Ele se recusa a te dar uma resposta sobre isso. Ele fala que não tem solução elementar. E aí essa é uma outra conversa muito legal também, que às vezes os alunos vêm me perguntar, porque dá a impressão, quando acontece isso, de que aquilo tudo que eu falei até agora não era tão verdade assim. Que não é exatamente que a integral tenha um algoritmo. O Photomath está fazendo alguma coisa, mas o algoritmo que foi programado nele não é 100%, né? Porque às vezes você pede uma integral para ele e ele não consegue fazer. Então, esse algoritmo está falho, ainda tem lugar para o ser humano conseguir fazer essas integrais que o Photomath não consegue. Dá essa impressão, mas isso não é verdade, tá? Eu sei que todas as derivadas que você passa para ele, ele consegue fazer, ele nunca falha. Mas isso não é porque o algoritmo não foi programado o suficiente nele. Isso é da natureza do algoritmo. O algoritmo da derivada, ele sempre tem um caminho para todas as funções. O algoritmo da integral, ele simplesmente não tem, e não é porque está faltando descobrir como é que o algoritmo continua. É porque, exatamente como ele disse, certas funções não têm uma integral elementar. Tipo, não tem mesmo, sabe? Não é que as pessoas no mundo ainda não sabem como descobrir qual é só que não tem. E esse fato, muitas vezes, compreensivelmente, deixa as pessoas surpresas e confusas, mas eu queria fazer uma analogia aqui para você perceber que isso não é tão bizarro assim, tá? É surpreendente, se você está questionando, você está certo, porque a gente está aqui, é para isso mesmo, né? É para questionar as coisas e aprender. Mas olha esse outro exemplo aqui que você já conhece há muito tempo. Números naturais e o dobro deles, tá? Então, eu estou fazendo uma função que vai dos naturais para os naturais e a função é simplesmente o dobro. Então, f de 1 é 2, f de 2 é 4 e assim por diante. Todo número natural tem o seu dobro. Mas quando você quer fazer o contrário, perguntar qual era o número cujo dobro deu 6, era o 3. Mas se você perguntar qual era o número cujo dobro deu 5, aí simplesmente não teve nenhum número natural que quando multiplicado por 2 deu 5. Então, assim, a integral, ela, como você sabe, né, é tão somente o caminho contrário da derivada. Elas são operações, não num conjunto de números como esse que eu estava te mostrando agora, mas num conjunto de funções, onde você tem algum processo para pegar uma função e escrever outra função. Processo de derivada, você pega uma função e você sempre vai encontrar uma outra função dentro daquele mesmo conjunto de funções, que é a derivada daquela que você tinha. Mas quando você tenta fazer o caminho reverso, pegar uma função qualquer e perguntar qual foi a função cuja derivada era isso, muitas vezes isso vai ser possível. Olha, se você tem a sua função 3x²
e você pergunta qual foi a função cuja derivada deu isso, a resposta é o x ao cubo. Muitas funções surgem como derivadas de outras funções. Aí não vou ler os exemplos, né? Você pode ler aí. Mas tem outras funções que simplesmente não surgem como derivada de alguma outra função. Da mesma forma como tem muitos números naturais que simplesmente não surgem como dobro de algum outro número natural. Essa analogia é muito boa, ela não está simplificando demais nenhuma parte do processo, é literalmente isso. Mas é claro que nesse momento pode surgir um questionamento, afinal de contas, metade de 5 é 2,5, né? O número existe, ele só não está naquela lista. Então, quando eu digo aqui nesse exemplo que não existe nenhum número cujo dobro é 5, é porque eu estou falando do conjunto de números naturais. Não existe nenhum número natural cujo dobro seja 5. O 2,5, ele não é um número natural, ele é um número racional. E da mesma forma, quando você pediu essas coisas aqui para o Photomath, ele também não disse que não existe uma solução. Ele disse que não existe uma solução elementar. A diferença aqui é que quando eu falo para você sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números racionais, você está acostumado com essas coisas, certo? Você sabe do que eu estou falando. Agora, quando eu falo para você sobre uma função elementar, isso talvez seja um termo que você está ouvindo pela primeira vez quando ele aparece na tela do Photomath. O que significa uma função elementar? Bom, são essas funções que a gente gosta, tá? Essas funções com as quais a gente trabalha. São os polinômios, o seno e o cosseno, o logaritmo, a exponencial. Todas essas coisas que você conhece, com as quais você trabalha, são funções elementares. Tudo aquilo que não é isso, não é elementar. Mas o que poderia ser isso? Então, as pessoas me pedem, às vezes, nesse momento, para dar um exemplo, né? Fala um exemplo aí de uma função que não seja elementar. E, gente, por definição, eu não posso falar esse exemplo, porque todas essas coisas que a gente fala, tipo log, eleva ao cubo e tudo isso, são elementares. Então, tudo que eu pudesse falar seria elementar. Como é que eu vou falar uma coisa que não é elementar, certo? Isso não significa que eu não posso te dar um exemplo. Eu posso te dar um exemplo, mas não é falando. Eu vou te dar um exemplo desenhando. Porque todo gráfico que você desenha da esquerda para a direita, ele pode subir, descer várias vezes, mas ele passa no teste da reta vertical. Então, ele é um gráfico de uma função. Tudo que você desenha dessa forma é uma função. Não é necessariamente uma função elementar. Inclusive, se você estiver fazendo isso à mão mesmo, com lápis no papel, é muito raro você conseguir uma função elementar, né? Porque você não tem perfeição no seu desenho que você faz com a mão. Então, se você pensa na função e elevado a x ao quadrado, e você imagina que para cada x, esse valor aí, e elevado a x ao quadrado, vai ser a taxa de crescimento, inclinação da reta tangente, né? De uma função que você está tentando descobrir qual é, essa função existe. Na verdade, ela vai crescer bem rápido, né? Porque a elevado a x já cresce bem rápido quando x está aumentando. Esse aqui, x ao quadrado, então, vai crescer rápido pra caramba. Então, a função existe, a integral disso aqui. Inclusive, o visual dela não é muito surpreendente, nem muito distinguível aos olhos de uma exponencial mesmo. Ela só é assim. Mas a expressão dessa função não pode ser escrita em termos dessas funções elementares.